Eu tô voltando agora com o meu canal no YouTube e meu blog. Eu vou voltar a produzir algum conteúdo. E eu vou começar aqui com conversão de energia, mas antes fazer aqui uma rápida apresentação. Eu sou Iago Augusto, graduando em Engenharia Elétrica pela FANOL e Eletrotécnica pelo CEPEP. E já tenho técnico em Informática pela Escola Profissional Frei Orlando. Então, o meu canal e o meu blog já segue essa área aqui de tecnologia, por causa da informática. Tem alguns vídeos sobre programação, algoritmo, algum desenvolvimento bem básico e até alguma coisa relacionada a circuitos elétricos, nessa área da engenharia elétrica e da eletrotécnica. Então, eu quero continuar trazendo esse conteúdo sempre abrangendo essa área, elétrica e alguma coisa relacionada à informática, talvez. Então, para começar a falar de conversão de energia, vou começar a falar de transformadores. Partindo do pressuposto que quem vai assistir esse vídeo já tem algum entendimento sobre a lei de Faraday e sabe como o processo que ocorre da tensão induzida em um fio condutor, porque eu já vou partir de transformadores para frente, né? Então, eu listei aqui 3 pontos que é importante a gente entender sobre os transformadores, que a finalidade do transformador é um sistema de potência, conhecer as relações de tensão, corrente e impedância em um transformador ideal e calcular as perdas e a eficiência de um transformador. Claro que não são só esses os pontos que são importantes entender do transformador. Tem também, eu preciso saber, por exemplo, conhecer os transformadores de instrumentação, compreender as especificações da unidade de transformador, compreender os atos do transformador, entre outros. Mas por início é isso, esses 3 pontos. E, já que a gente está falando de transformador, o que é o transformador, né? Só para não passar batido. O transformador é um dispositivo que converte a energia elétrica CA de uma dada frequência em nível de tensão em energia elétrica CA de mesma frequência mais outro nível de tensão. E o transformador vai manter a potência. Então o que acontece? Como é feita essa conversão? Através do campo magnético, através da ação de um campo magnético. Então, por isso é importante a gente entender a lei de Faraday, quem está assistindo esse vídeo, entender o processo da tensão induzida no fio condutor. Então, quem não vê, é só dar uma pesquisada rápida, dar uma lida que já fica mais claro. Por que os transformadores são tão importantes? Que ficou louco os transformadores, mas por que os transformadores são tão importantes? Para entender por que o transformador veio a partir de uma necessidade. Que necessidade foi essa? Então a gente tem que voltar no tempo e entender como era a distribuição de energia antigamente. O primeiro sistema de distribuição foi o sistema CC, corrente contínua, de 120 volts, inventado por Thomas Edison, nos Estados Unidos. Só que tinha um problema. Seu sistema, ele gerava e fornecia energia elétrica na mesma faixa de tensão, tensões muito baixas. Essas tensões eram tão baixas que era necessário ter corrente muito elevada para ele fornecer uma quantidade significativa de energia. Essa corrente era tão alta que no seu sistema tinha quedas de tensões, sem falar nas grandes percas de energia, né? Por conta das elevadas tensões. E isso também restringia a área de uma estação geradora. Ou seja, por conta dessas grandes percas, dessas quedas de energia, a unidade geradora não podia transmitir para muito longe, como o que acontece hoje em dia, né? Por exemplo, hoje eu sou de Canindé, Ceará, a fonte geradora que fornece minha região vem lá da Bahia, ou seja, de outro estado. Mas isso não era possível antigamente, era coisa de 4 quarteirões. Então, então tinha que ter várias pequenas usinas geradoras, uma ao lado da outra, para suprir essa necessidade. Então, a invenção do transformador, juntamente com o desenvolvimento de estações geradoras em corrente alternada, eliminou essas restrições. Ou seja, eu podia ter uma grande usina geradora, abastecendo uma região, abastecendo a grandes distâncias. Por quê? Eu vou ter aqui um circuitozinho para poder explicar melhor.
Então, aqui alguns transformadores, não que essas relações sejam reais, viu, gente? É só para poder ilustrar. Aqui eu tenho a tensão em fonte de corrente contínua, em baixa tensão, alimentando já uma carga por uma linha de transmissão. Para essa energia chegar aqui em uma quantidade significativa, em baixa tensão, essa corrente tinha que ser bastante elevada. E para ela ser bastante elevada, exigia condutores altamente grossos, né? E havia muita perda nesse caminho. Então, quando foi descoberta a corrente alternada e a invenção dos transformadores, a energia ela já podia ser gerada em uma tensão altíssima, aqui na casa de 20 kV, 20 mil volts. Com a fonte, aí eu gerei. Com o transformador eu elevava ainda mais essa tensão para diminuir a corrente e manter a potência. Então, com a corrente muito baixa, nessa linha de transmissão, minhas perdas seriam mínimas. E quando eu estivesse chegando perto da zona consumidora, eu baixava essa tensão. Eu ia baixar essa tensão até chegar nos 220 volts, que era a minha tensão de consumo. Então, eu comecei a poder distribuir energia elétrica em grandes distâncias e com poucas percas. Então, isso foi a grande jogada do transformador. E o transformador só opera em corrente alternada, não tem um transformador para corrente contínua, porque, como eu já disse, o transformador ele é baseado, ele é fundamentado na ação da lei de Faraday, né? Por isso só funciona com corrente alternada. E o sistema moderno de energia elétrica está dividido aqui em 4 pontos, que é a geração, que vai hoje de 12 a 25 kV, kV é 1000 volts, né? Depois da geração, eu passo por um transformador elevador, que vai aumentar ainda mais a minha tensão, e a tensão sobe para 100 a 1000 kV. Aí eu posso começar a ser transmitido entre estados, entre vários estados, até entre países. Eu tenho energia transmitida hoje em dia. Quando eu vou chegando perto da zona consumidora, essa tensão passa para um transformador abaixador. Então, de 100 a 1000 kV, ela desce para 12 até 34 kV. E dentro da cidade, ela já é abaixada mais uma vez para poder ser consumida. E essa tensão é baixada para fica entre 220 e 380 volts, que é a tensão que a gente tem na nossa tomada. E nos próximos vídeos, a gente vai dar uma olhada sobre os tipos e construção de transformadores, transformador ideal, potência em um transformador ideal e transformação de impedância em um transformador. Então é isso. Qualquer dúvida, tá aí meus contatos. E valeu!